Mariela Balardim, conte para nós quem é a Mariela e como foi, há algum tempinho atrás, a escolha. Por que esse encontro com a psicologia? Bom dia, Priscila. Oi, pessoal. Então, eu sou Mariela, tenho 42 anos, sou gaúcha, sou mãe de duas meninas, sou casada. E, assim, eu tenho a minha história, né? É uma história de muitas transformações desde da infância. Então, sou filha de pais separados, tive muitas mudanças, né? Geográficas e familiares e tudo mais. E isso me levou para a terapia muito cedo. Tenho mãe psicóloga, então essa área para mim já era conhecida. Ia ser a minha área, mas o que tem que vir a nós acaba chegando, né? Então, por outros caminhos, acabei escolhendo a psicologia e não escolheria outro caminho. Existe uma gama de possibilidades, né? Quando você busca esse estudo, eu tenho 20 anos aí de formação. E dentro da formação, fui buscando aquilo que de alguma forma eu acreditava, né? Então, nesse percurso, percorri aí a área de gestão de pessoas, né? Desenvolvimento de pessoas, onde eu aprendi muito e onde pude contribuir também. E busquei algumas formações, estudos, na área de autoconhecimento, a partir de uma visão integrada do ser humano. Eu falo integrada e integral, né? Porque nós somos físico, mental, emocional e espiritual. Então, nós temos todos esses aspectos. E eles se relacionam e interagem entre si. Bom, hoje se fala muito da visão integrativa, né? Então, muitas profissões estão indo para esse caminho, e é esse o caminho que eu acredito. Eu preciso olhar a Priscila como um todo, né? No seu contexto, e aí eu posso ajudá-la nesse sentido. Então, a minha visão vai muito por aí. Então, tudo que eu fui buscar tem essa base. E aí eu tenho formação em autoconhecimento, transformação pessoal, né? Por uma metodologia que se chama Pathwork. Fui buscar o conhecimento da psicossomática. É, Trabalho com grupos há muito tempo, então busquei o mestrado em psicologia dos grupos, olhando para com esse olhar do Pathwork, foi a primeira pesquisa acadêmica científica nessa abordagem. E aí fui buscar algumas terapias energéticas, né, com esse olhar que conversa, e aí fui trilhando esse caminho, né? Então, assim, são vários olhares, né? A gente tem que buscar, a gente busca se atualizar constantemente. Pessoas que a gente ajuda, né? Precisam disso, a gente precisa disso. Então, resumindo um pouco, né, da minha trajetória, foi sempre por aí, assim, buscando aquilo que eu acredito que faz sentido para mim, né? E que eu vejo que tem resultado. Bate-papo hoje, nesse episódio, circula muito dentro daquela frase: conhece-te a ti mesmo, porque é preciso olhar para dentro para que as coisas no externo elas se organizem, e nada melhor do que fazer isso com auxílio profissional. Mariela, são 20 anos de atuação. Como é que você percebe o movimento, né, da psicologia nesses 20 anos? Então, hoje nós estamos aqui gravando um podcast falando sobre autoconhecimento, falando sobre terapia, algo que quando você estava na universidade era algo que não tinha essa mesma fluidez, essa mesma leveza, porque se hoje nós ainda temos pessoas que se sentem envergonhadas de fazer terapia, e isso há 20 anos atrás, como que você percebe as influências da tecnologia, a mudança de comportamento, a própria mudança na maneira de nos relacionar, caminhando aí de ladinho ao lado da psicologia para entendendo esse comportamento e mudando a atuação, a conexão do terapeuta, do psicólogo com esse potencial que é a humanidade? Ótima pergunta, né? Assim, a gente, claro que existem várias abordagens dentro da psicologia, e aí dentro de cada uma tem algumas especificidades nesse sentido, né? Da conexão, da forma de trabalhar. Mas, né, se a gente for pensar muitos anos atrás, né, existia muito essa questão do distanciamento até do profissional com, né, aquela cliente ou aquele paciente. A própria pessoa, né, como você disse, hoje ainda existe essa a dificuldade de dar esse passo, muitas vezes pelo desconhecimento do que é um processo terapêutico. Antigamente muito mais, né? Então, assim, o próprio profissional também era orientado, né, a não estabelecer
ter uma conexão muito próxima, o distanciamento era orientado por conta disso. E aí a gente sabe o seguinte, eu falo muito que o mundo se transformou e as pessoas também. Então, acho que essa questão da tecnologia, né, ela veio agregar muito, porque hoje, assim, qualquer pessoa vai nas redes sociais e também fala das suas questões. O que acontece? Isso também ajuda, né? Tem os dois lados. A gente pode ver, né, a influência positiva e a influência que não é tão positiva assim. Mas quando você vê alguém, né, que de repente você tem uma imagem dessa pessoa, que ela não falha, que ela, né, que ela não tem dores, por exemplo, ou que ela tem poucas dores, e ela vai lá e se expõe e mostra suas vulnerabilidades, né? As pessoas podem se identificar e perceber, poxa, isso também acontece comigo, ou não sou só eu que sofro. E eu percebo, e eu vou puxar um gancho para os grupos, né? Que eu trabalho já há bastante tempo com grupos e também com essa metodologia, a mentoria, né? A turma em grupo. Muitas vezes, né? E isso vem lá do nosso pensamento infantil, a gente acredita que só a gente tem aquela dor, ou que só a gente passa por um problema específico familiar. Né? A criança tem muito isso, e aí o adulto a gente acaba se desenvolvendo com isso. E quando você vê a outra pessoa trazendo, às vezes, uma fala que você poderia dizer que é uma fala sua, isso já traz uma possibilidade de cura. Só nessa identificação, eu percebo, assim, movimentos riquíssimos e belíssimos quando as pessoas estão em grupo, só por essa troca. Imagina, né, com uma condução, com um trabalho orientado. Então, a gente poder, né, sair da nossa defesa, né? Eu acho que isso é algo positivo, assim. E assim, falando desse distanciamento do próprio profissional, eu acredito, né? E aí tem muitos teóricos da área que falam nisso, que a cura também se dá na relação terapêutica. Então, porque ali é um laboratório, tanto na clínica individual quanto no grupo. As pessoas se experimentam ali para depois se experimentar no mundo nessa nova roupagem. Então, você precisa, sim, acolher o seu paciente, você precisa demonstrar amor para aquilo que ele está trazendo, né? Não um julgamento, porque aí você vai ensinar que ele faça isso com ele mesmo e por aí vai. Uhum. Então, Mariela, dentro dessa linha, né, você traz muito a questão de que nós somos seres sociais, que é um fato, mas às vezes a gente se fecha na nossa individualidade e por isso o movimento dos grupos. Então, nós vamos nos encontrar ali com um grupo de pessoas abordando temas. Sim. Essa mentoria, ela tem 8 encontros, né? Então, são 8 módulos. Em cada módulo, a gente tem um foco específico de trabalho. Cada pessoa vai definir o que ela quer trabalhar no processo da mentoria. Não precisa ser assim, todo mundo vai trabalhar a mesma coisa. Então, como é que funciona a mentoria? A gente tem, né, uma metodologia específica, tem instrumentos, ferramentas que a gente utiliza para chegarmos num propósito. Então, cada pessoa que vem para a mentoria, ela traz um objetivo a ser trabalhado. E aí, nós vamos trabalhar em grupo, mas cada um com o seu objetivo, e a gente vai trilhando cada etapa já pré-definida. É claro que a gente sabe, né, quando a gente trabalha com grupo, que muitas vezes, assim, que cada grupo é o que emerge do grupo A é diferente do que vai emergir do grupo B. Então, assim, por isso que o profissional ele precisa também ter uma base, né, de conhecimento, de prática e de condução de um trabalho desse, porque muitas vezes as pessoas se mobilizam, né? Muitas vezes existem situações, né, que não estava previsto ali no que era o nosso roteiro ou o nosso planejamento, mas você precisa apoiar essas pessoas, porque elas estão ali para isso. Então, a gente tem esse planejamento, né, dos 8 encontros, que é para a gente sair com um objetivo e chegar lá no final, tendo, né, esse objetivo sido, né, alcançado. Muitas vezes a pessoa muda de rota na metade do caminho, mas é o seu processo. Então, tem vários objetivos, né? Tem pessoas que vão para olhar para questões de saúde, entender por que elas estão somatizando, né? Às vezes uma doença grave que está voltando. Então, o que é que está acontecendo? Que isso está voltando, né? Qual é a minha criação emocional nisso? O que isso tem a ver com a minha história de vida? Tem pessoas que querem olhar para o seu relacionamento, tem pessoas que querem olhar para a sua área profissional, tem pessoas que simplesmente querem aprofundar o seu autoconhecimento. Então, é esse momento, né? São esses incômodos que trazem as pessoas para essa mentoria.
essa sensação de que tem algo além daquilo que eu já alcancei, só que sozinho eu não consigo, né? Então, eu quero fazer uma mudança e às vezes eu não sei por onde eu começo, ou então eu quero checar se a decisão que eu tô pensando em tomar, ela faz sentido. Então, tem muitas possibilidades, né? Sim, até porque quando nós falamos em ser você, cada um tem uma ideia ali, quem eu sou, né? Mas de fato, quem eu sou hoje, a Priscila de hoje, é a Priscila que eu quero ser? Ou será que de repente eu só tô dançando ali conforme a música e eu me distanciei, eu me perdi dos meus sonhos, dos meus desejos? Você trouxe a questão lá da escolha profissional, vou ser psicóloga, não vou. E quantas vezes nós estamos infelizes no nosso trabalho, nós estamos ali no automático e às vezes naquele momento eu continuo no automático porque eu não tenho disponibilidade interna para olhar o que de fato esse trabalho me proporciona. Se é mais prazer, se é mais angústia, se eu sempre estou de atestado, ou mesmo trabalhando, se a minha produtividade não está como eu gostaria que ela estivesse. Então, o ser você, ele passa por todos esses lugares? Como você disse, assim, é um convite, né? E você trouxe uma questão muito importante que é a disponibilidade. Porque muitas vezes muitas coisas acontecem ao mesmo tempo dentro da gente, né? A gente tem que entender isso, né? Como se a gente tivesse várias partes de nós, como não a gente tem, e elas às vezes podem divergir disso. Essa bagunça vai se expressar na vida da gente com conflitos, com situações que se repetem e a gente não entende por quê, com momentos que a gente não consegue sair do lugar, né? Então, o que que é essa disponibilidade? Eu realmente estar disposta a encontrar questões minhas que talvez eu vou, né, me reconectar e vai ser maravilhoso, aspectos de luz e também aspectos de sombra. Talvez eu vá encontrar questões minhas que vão me desagradar um pouco, mas o caminho é esse, porque elas estão ali, elas vão continuar ali agindo, e se eu não as conhecer, elas vão continuar agindo, né, contra mim. Então, se eu tiver consciência de tudo que habita em mim, que reside em mim, e aí o nosso processo, ele passa por algumas premissas, que é, primeiro, o reconhecimento, né? Então, eu preciso identificar o que está acontecendo. E aí, claro, com a minha ajuda, né? Porque às vezes a pessoa não consegue identificar o que que é, né? Vamos entender aí qual que é o cenário interno e externo, o que está acontecendo. Então, é o reconhecimento, né? Reconhecer, identificar. Quando eu reconheço e eu percebo, o próximo passo é eu conseguir acolher. Então, quando eu olho para isso, o que acontece comigo? Eu rejeito, eu tenho incômodo, eu consigo acolher, e aí a gente não se força a nada. Se eu percebo que eu tô com desconfortável, tá ok. Eu vou acolher o desconforto. Entende? Então, é sentir o sentimento, é perceber o que é que está acontecendo. E aí, depois do acolhimento, tem a aceitação. Aonde eu consigo aceitar? Até onde eu consigo aceitar disso? Né, do que eu estou percebendo em mim, da minha realidade externa, porque parece um paradoxo, mas não é. Eu só consigo mudar, transformar algo que eu aceito, que eu consigo aceitar em mim. Então, por isso que eu estou colocando que existe um caminho. Né? Depois da aceitação, aí vem a possibilidade de ressignificação. E aí, por fim, a mudança, porque a mudança ela é consequência de eu trilhar de eu me disponibilizar a trilhar esse caminho. E aí hoje nós percebemos que há uma urgência, né, Mariela? Nós queremos tudo para ontem, nós vamos fazer um investimento, a gente quer saber quando que ele vai me dar retorno, né? E aí, então, a mentoria ela vai ser um lugar também para entender, porque às vezes essa urgência ela não é minha. Eu sei que tem um tempo, eu sei que eu consigo esperar, mas há uma questão externa ali, um movimento, um coletivo que o tempo todo me chama, me convida, me coloca nessa urgência. E assim, a nossa sociedade vive muito, né, nesse padrão vibracional. Então, é o tempo inteiro, como você disse, esses convites, e se a gente estiver conectado com a gente mesma, a gente consegue lidar com isso de uma melhor forma. Esse senso de urgência, ele vem de um lugar nosso, que a gente chama de autoimagem idealizada, no Pathwork, né, que é uma das abordagens que eu trabalho. A gente pode chamar de eu idealizado, a gente pode chamar daquela parte perfeccionista, que
que é uma parte que se exige, que é uma parte que não se permite falhar, que todos nós temos. Essa parte, ela muitas vezes ela nos faz com que a gente paralise. Esse senso de urgência, então, o que ele faz? Eu não estou disposto a pagar o preço. Por exemplo, né, de um processo de transformação, tem várias etapas, né? Os resultados, eles vão ser consequência, eu não posso começar já, né, no resultado. Então, é um processo. Então, quando eu percebo que existe um senso de urgência, cuidado, porque aí eu estou identificada com aquela parte minha que é massacrante internamente, porque é como se não existisse os ciclos, né, os momentos de produção e os momentos, né, de mais tranquilidade. Não, é uma exigência o tempo inteiro. E o que é pagar o preço? É renunciar muitas vezes a alguma coisa, né? Porque quando eu quero chegar no ponto C, eu estou no ponto A, né? Esse percurso eu vou passar pelo ponto B e talvez aqui, né, eu preciso soltar alguma coisa, porque se eu vou carregando tudo aquilo que eu não quero largar, como que eu vou dar espaço para o novo que eu estou querendo chegar? Então a gente precisa abrir mão e abrir mão de quê, né, Mariela? Muitas vezes é abrir mão do controle, abrir mão de ficar à mercê do julgamento dos outros, abrir mão de ter que agradar todo mundo, né? Então, várias questões. Às vezes, abrir mão de algo concreto, né? Sim. Então, a perguntinha aqui do o que te impede? Tem listinha. Pode ser o medo, pode ser a insegurança, pode ser o grau altíssimo de exigência. E aí, hoje, a gente tem um cenário das redes sociais que nos colocam o tempo todo em contato, em cobrança ou em comparação. Sim. Porque é muito raro na rede social alguém tá triste, alguém tem um problema. Lá é sempre a nossa melhor versão, até porque muitos de nós usamos esse espaço para vender os nossos produtos. Então, como é que é lidar, né, com essa questão? Às vezes eu tô mal hoje e eu entro lá na rede social e eu só vejo todo mundo bem, isso me leva para um lugar ainda pior, porque você trouxe que o grupo é uma oportunidade de olhar que, ok, não tô sozinho nessa. De repente eu achei que meu problema era o maior, mas ela tá passando por algo parecido, então deixa eu acalmar aqui que juntos nós podemos olhar. Como que é essa questão, né? Como que você traz dentro da mentoria, vamos, se a gente puder falar assim, um módulo, um tema que vai ajudar as pessoas a também entenderem que eu sou eu dentro desse coletivo e que lá na rede social é só um momento daquela pessoa e não é a pessoa 100%. É muito delicado, né? Porque lá é uma parte, é um recorte, né? É realmente um recorte. Muitas vezes você sabe o que está acontecendo nos bastidores da vida da pessoa, mas ela precisa, às vezes, para ela mesma, colocar ali que está tudo bem, né? E isso diz respeito a ela, né? Então, assim, tem muitas pessoas, e pessoas até bastante influentes, que muitas vezes vão lá e colocam desabafos, né? E se colocam essas questões, assim, de que ó, hoje não foi um dia muito bom, isso acontece comigo. Isso é legal, porque isso ajuda quando tem alguém que está muito colado nessa identificação. Sempre que a gente for se comparar com algo que está fora, inevitavelmente, né, vai vir uma frustração. Porque tem milhares de situações, de possibilidades de comparação. E cada pessoa tem uma história, né? Então, esse caminho do ser você te traz para a sua essência, para poder fazer as pazes com a sua história, né? Para poder entender que se você está nesse lugar hoje, foi porque foi o que você deu conta, foi o que foi possível, porque a tua história te levou para isso, o teu sistema de crenças. A questão é, eu quero continuar, o que eu quero continuar e o que eu estou disposto a transformar, porque a responsabilidade é minha hoje como adulta, né? Lá, quando criança, eu tive vivências difíceis, né? E todos nós tivemos, uns mais, outros menos. A gente não tinha o que fazer. Mas o que acontece com a maioria das pessoas? A gente traz essas distorções para a vida presente. E aí, muitas vezes, a gente fica identificado com aquela criança, com a dor daquela criança. E aí, a gente não vai para o mundo no adulto, né? Responsável. A gente vai para o mundo na criança vítima. E a vítima birrenta, né?
E aí que só quer receber, porque a criança realmente ela tem que receber, ela não sabe sobreviver sozinha. Então, quando você está identificado com a criança, você está ali querendo receber e você esquece que você precisa dar, né? Que é uma troca. A gente vê muito isso nos relacionamentos, né? Muitas vezes o casal ali são duas crianças disputando ou querendo receber o amor do outro para suprir aquela lacuna, aquele amor ou o que for que ela não teve lá atrás. E inevitavelmente a gente vai ver um conflito. Então, como é que sai disso? Autoconhecimento. Eu preciso entender, né? Compreender. Então, nesse trabalho, e no meu trabalho individual também, eu tenho muito costume, mas aqui principalmente, de trazer muito conteúdo teórico para o entendimento, porque nós, adultos, funcionamos assim. Mas o mental vai me ajudar a compreender o esquema, o que aconteceu, como é que acontece, e aí a gente consegue ver de uma forma muito clara. Compreendido isso, então eu vou vir para cá. Então, e aí? Onde está isso no meu emocional, né? Muitas vezes no meu físico também, e no meu campo energético, né? Que o espiritual é isso, para que eu possa conseguir transformar. Então, esse é o segredo, digamos assim. É a chavinha. É a chavinha. Então, vamos falar um pouquinho desse ponto de vista psicossomático que você trouxe, né? De repente, eu sou aquela pessoa que eu sempre tenho enxaqueca, que eu tô sempre, né, com náuseas, ou tem uma questão ali do estômago, minha digestão não é legal. Na mentoria Ser Você, quando a gente fala dessas questões, eu vou poder entender um pouquinho mais quais são os indicativos de que aquilo sempre acontece comigo? Com certeza. Vai ser possível, assim, né? Você compreender, você conectar, as pessoas têm muitos insights, né? A partir daquilo que a gente leva de informação, a partir das trocas, a partir das vivências. Porque o que acontece? A gente precisa, voltando a essa visão integral, né? Quando a gente fica só no mental, porque o nosso mundo é mental, né? Então a gente fica, né, no mundo do trabalho e tudo mais, é como se a gente tivesse o mental muito mais desenvolvido, esse aspecto, do que o aspecto emocional. Então acaba existindo um desequilíbrio. E aí o que acontece, né, com esse mental? A gente cria muitas explicações a respeito das nossas questões para nos enganar muitas vezes. Que são as justificativas que nós damos para nós mesmos. Exatamente. E aí, para não fazer coisas, ou então para se acomodar em algumas situações. Então, quando a gente vai conseguindo acordar esse emocional, o que é isso, né? Como eu te falei, a partir de vivências, a partir dessa conexão, as informações vêm porque está tudo em nós, está tudo em mim. Só que tem uma parte grande que está inconsciente, né? Que eu não percebi. Então, o que a gente faz? A gente traz a luz da consciência para olhar. E aí a gente ensina as pessoas a fazerem isso, não só no momento da mentoria, mas no seu dia a dia. Como é que eu posso estar conectada comigo e me percebendo o tempo todo? Né? No momento que eu estou aqui conversando contigo, né? O que eu estou sentindo, como é que eu estou, ação que me gerou uma reação emocional. Então, as pessoas vão ampliando essa percepção e vão reduzindo, já que eu falei em reação emocional, né? Essas reações emocionais, por exemplo, são aquelas reações que a gente tem, assim, reage sem pensar a uma situação que ativou um gatilho dentro da gente, por exemplo. Explosão. Né? Pode ser explosão, pode ser algo que eu vivenciei e de repente eu me calei, né? Eu travei, eu paralisei, enfim. Então, tem vários tipos de reação e é isso. A gente não percebe, às vezes, ou então a gente vai num ambiente, né, com várias pessoas, a gente conversa, a gente troca e tal, e aí quando a gente sai de lá, a gente saiu ou com uma dor física, né, ou com uma sensação ruim, ou então uma mudança de humor. Então, quanto menos a gente se conhece, mais a gente deixa o nosso campo aberto para o que não é nosso chegar. E aí, muitas vezes, as pessoas realmente, até com as pessoas da convivência, isso acontece com casais, com famílias, né? Então, as pessoas acabam sentindo sentimentos que não são seus. E aí, se eu não vou para um espaço com uma ajuda profissional que me ajuda a entender qual gavetinha que está cada um desses sentimentos, é onde muitas vezes eu vou para um desequilíbrio, para uma desorganização que começa no emocional e que se estende
ao todo. E eu vejo isso muito, assim, com as pessoas que eu acompanho, né? É você ajudar a colocar cada coisa no seu lugar, né? Eu tenho uma paciente que ela fala isso das gavetinhas, né? Eu gosto muito dessas metáforas, porque ajuda a gente a entender mesmo. Assim, imagine se você tem um armário cheio de gavetas, são as suas questões, a sua vida inteira ali. Aí você abre uma, eu vim para esse processo para abrir esta gavetinha aqui. Só que no momento que você começa a abrir, aí você vê o que tem lá, né, mais próximo do final dela, que você até já conhece. De repente você percebe que tem mais coisa lá. Aí você vê sujeira. Aí você tem que. Aí quando você abre bem ela pesa, e o que acontece? Alguma outra abre também. Aí você tem que olhar para essa outra. Então é muito assim. Isso é muito dinâmico, porque a nossa vida é muito complexa, as nossas questões. Né? Então, é como um quarto da bagunça lá que você tem na sua casa, né? Imagina que você deixou uma luzinha bem fraquinha. Aí você vai lá, entra, já sabe mais ou menos onde estão as coisas, nem pega e tal. Aí um dia você resolve, né? Você não tá achando algo, você resolve colocar um holofote, uma luz bem forte. O que você vai enxergar lá, né? Você vai enxergar sujeira que você não estava vendo, você vai enxergar coisas antigas que você nem lembrava que tinha. Coisa quebrada, né? Então, imagina que o nosso processo tem muita semelhança com isso. Quando a gente não conhece, é como se não tivesse lá, mas tá lá atuante na sua vida. É o encontro do nosso amigo inconsciente, consciente, a gente vai achando que é uma questão, que é o que está consciente, e quando abre a gavetinha, descobre que tem questões inconscientes ali que estão interferindo diretamente. É isso. Fui para mentoria em grupo, tô lá no 3º módulo e de repente tudo que eu achei que estava em seus devidos lugares, sabe quando o armário tá meio frouxo e bom, as gavetas todas caem. E aí, Mariela, só ali no grupo não tá sendo suficiente. Eu posso procurar agendar um horário com a Mariela e paralelo fazer ali um individual para me dar esse suporte, esse contorno? Sim, isso acontece bastante, né? Isso não é mandatório. Tem pessoas que estão nos seus processos individuais e vêm fazer a mentoria, tem pessoas que percebem a necessidade, né? E aí vem. Então, isso é natural, porque é como você falou, né? Assim, de repente vem muita coisa, de repente eu me deparo com um caos, e tá tudo bem, né? Assim, a gente não precisa se desesperar, porque tem um autor muito legal que chama Edgar Morin, você conhece ele Sim. da área da educação, né? Paradigma da complexidade. Foi a base, né, do meu estudo do mestrado. E assim, eu aprendi muito com ele. E ele traz esse olhar do caos, né? Então, da desordem. Para que a gente crie uma nova ordem, a gente precisa do caos. Eu gosto muito da metáfora da arrumação da bagunça, porque é isso. Às vezes, se você vai arrumar o seu closet lá, o seu guarda-roupa, sem tirar muita coisa, provavelmente não vai funcionar. No dia seguinte vai estar tudo bagunçado, você não vai encontrar as coisas que você quer. Mas se você tirar tudo, aí você vai, né, conseguir criar uma nova ordem, né, uma arrumação. Vai demorar mais tempo, eu vou precisar pagar o preço, né, disponibilizar tempo, né, energia física, várias coisas, mas o resultado vai aparecer. Então, é muito por aí. Esse exemplo é muito legal, porque às vezes a gente está naquele movimento só abrir a portinha e colocar lá dentro, né? Do armário, do guarda-roupa. E de repente, a hora que você abre tudo, bum, vem à tona. Então, eu sou aquela pessoa que mesmo não tendo tanto tempo, eu paro, às vezes dou uma olhadinha e tento organizar, eu tô só colocando e pensando, uma hora eu paro para arrumar tudo isso. E às vezes é onde é uma gota no copo cheio, né? Às vezes eu tô no meio de uma reunião e tudo desmorona. Foi aquela fala ou foi esse todo que estava guardado? O que está me impedindo? Exato. Né? É o meu chefe? É aquele relacionamento? É a atitude ali, a reação do meu filho? É um todo que naquele momento foi a gota d'água? E eu costumo falar que o nosso sistema é muito inteligente, porque, assim, primeiro que a gente não daria conta de olhar para tudo de uma vez só, né? A metáfora da cebola, ela é muito real. Então,
eu preciso ir conhecendo as partes externas para poder chegar no núcleo. Se eu chegar de uma vez no núcleo, a personalidade vai entrar em colapso. Então, realmente existe uma inteligência de que eu entro em contato com aquilo que eu já estou preparado. Então, eu estou trazendo isso para tranquilizar as pessoas, né? Porque a gente está falando, o armário sai tudo e vem abaixo, você tem que tirar no seu tempo. Não é porque você está em grupo que você vai ter o mesmo tempo das outras pessoas. A gente está em grupo, mas você se revela para você mesmo, né? Então, é no seu ritmo, no seu tempo, é naquilo que você pode. E aí, essa inteligência protege a gente. Então, a gente só vai se dar conta daquilo que a gente consegue, né? Muitas vezes, depois de muito tempo de um processo, a pessoa vai lembrar uma memória lá que ela precisa trabalhar. Mas, normalmente, muitas memórias que foram dolorosas e que trazem possibilidades de cura já aparecem. Né? Mas é nesse ritmo, né? É num processo saudável e orgânico. Por isso que você a todo momento várias vezes repete, né? Tá tudo bem, porque existe uma angústia ou uma ansiedade de quem ainda não participou de um movimento terapêutico, de ir para o grupo falar, tá, mas e aí, né? É tanta coisa. Ou hoje eu tenho 42 anos, em 8 módulos vai dar para resolver tudo. Então a gente tem as fases do desenvolvimento, que é quando você traz essa questão da inteligência. O Edgar Morin vai falar do todo para a parte, da parte para o todo. Essa parte está conectada com o todo. Então, como é que as questões se interligam? Então, falar para a gente mesmo, Mariela, tá tudo bem. É esse tanto que eu consigo agora. Também ajuda a ir voltando para esse meu lugar de quem eu sou, de quem eu quero ser, de como as coisas de fato estão encaminhando na minha vida. Sim. E assim, isso é muito natural, acontece de uma forma muito natural no grupo, né? A gente vê, assim, algumas falas, né, de quem viveu essa experiência, que pôde trazer isso. As coisas foram acontecendo, né? Então, assim, quando você... Eu vejo que, assim, existe um receio, né? Você traz um pouco isso. Muitas vezes quem nunca participou, quem nunca fez nenhum processo nesse sentido, fica com medo de se expor, se for um grupo, fica com medo de encontrar questões que acha que às vezes não vai dar conta, né, da sua história. Então, de novo, é por isso que você precisa ser acompanhado por alguém que tem condições de te acompanhar, né, que vivenciou isso, que estudou isso. Então, isso é muito sério quando a gente procura alguém para nos acompanhar, né, no nosso processo, naquilo que tem de mais valioso para a gente, que é a nossa vida. Tem uma fala de uma pessoa que me tocou muito. Ela já tinha, já me conhecia, mas nunca tinha entrado num trabalho, né, terapêutico meu. E aí, depois, no final do primeiro encontro, ela falou pro grupo, né? Falou para mim. Hoje é o primeiro dia do resto da minha vida. Aquilo me emocionou tanto, porque o que aconteceu ali? No dela com ela mesma, que ela percebeu o tanto que ela tinha se distanciado da sua essência, e a grande possibilidade que ela tinha a partir de agora de fazer essa reconexão. Uau! Vamos lá, caixinha de pergunta. Como eu faço para participar da mentoria Ser Você? Então, vamos lá. Você pode se inscrever através do meu Instagram, @psicóloga Mariela Balardim, ou através do WhatsApp, 34 99 207 0402. Ok. Como saber se a mentoria Ser Você é para mim? A gente pode conversar, assim, principalmente quando, né, as pessoas vêm e não me conhecem, né, ainda não conhecem meu trabalho, querem entender um pouco, né, de como funciona esse passo a passo. Alguns minutos, assim, para a gente poder conversar e eu posso tirar algumas dúvidas, a gente conversa individualmente, isso é bem possível. Aquelas, tem uma amiga que é sua amiga, mas aí eu fico em dúvida se eu for lá participar da mentoria Ser Você, se ela vai saber do que eu falei. Mariela, conta pra gente. Ótima pergunta, Pri. Então, existe, né, um código de ética profissional, em primeiro lugar, que garante a você, né, cliente, paciente, que aquilo que for trabalhado no grupo vai ficar no grupo. Então, da parte do profissional. Quando nós iniciamos o grupo, nós estabelecemos um contrato,
É um contrato de sigilo, de respeito, de não julgamento, de acolhida. Então, e de presença, né? Então, todas as pessoas que participam, que começam a participar desse momento, elas se comprometem com isso. Então, o que acontece no grupo, fica no grupo. É claro, né? Eu vivenciei uma experiência tão legal. Ai, eu quero compartilhar com a minha amiga. Eu posso falar de mim, do meu processo, mas eu não vou levar informações do processo das outras pessoas. Então, isso sempre foi muito tranquilo. Para quem ainda não fez, é importante saber desse cuidado. Então vamos lá, eu vou fazer uma pergunta, essa parte é surpresa e você manda, ok? Tá. Uma série. Gostei muito Uma Nova Mulher. E assim, não posso deixar de indicar This Is Us. Porque This Is Us é uma série que ajuda a gente a compreender o porquê que as nossas questões do passado refletem situações do presente. Porque não tem, às vezes não tem uma lógica matemática. Nosso sistema não é matemático. Então ali mostra muito bem, né? Como é que se dá isso? Então, como assim, né? O meu passado está refletindo no meu presente. Então assistam, não deixem de assistir. Uma música. Tem uma música, inclusive eu uso em muita. Tem duas, posso falar duas? Duas Ascendente em músicas. Gêmeos, gente, não consigo falar uma coisa só. Tem duas. Uma Se Eu Quiser Falar com Deus, interpretada pelo Ney Matogrosso. Escute essa música, coloca lá no YouTube. Se eu quiser falar com Deus, Ney Matogrosso. E escute respirando de olhos fechados, depois vocês me contam. E a outra, eu não lembro o nome exato, mas é do Milton Nascimento e Danny Black. Conhece? Estou melhor Estou do melhor que estava, do que era do ontem. que era ontem. Estou maior do que era ontem. Eu sou filho do silêncio. Só que tem O uma mistério parte. do silêncio. Só o tempo vai me revelar quem sou. E aquele choro valia ouro. Mal eu sabia que aquele choro valia ouro. Às vezes as pessoas vêm e a primeira coisa que elas sentam, falam assim: ai, hoje eu não quero chorar. E aí sai de lá com um monte de lenço aqui. Tá tudo bem chorar. Que bom chorar, porque a gente está deixando movimentar coisas que precisavam sair, né? Então, mal eu sabia que aquele choro valia ouro. Tá tudo bem. E o que faz a Mariela se sentir Mariela? Meu processo profissional, ele tá muito junto, né? Minha caminhada profissional com a minha vivência pessoal. Esses caminhos que eu fui buscar para hoje ajudar as pessoas, eu vivenciei. Então, é por isso que eu acredito muito nisso, porque é uma filosofia de vida, eu utilizo isso no meu dia a dia. E se fosse diferente, como é que eu, né, iria falar que dá certo? Então, assim, eu tenho as minhas dificuldades, né, como todo mundo, tenho as minhas questões, mas trilhar esse caminho de autoconhecimento para a minha vida foi e ainda é muito curador. Então, eu fiz uma transição de carreira, né? Eu falei no início que eu comecei na área de gestão de pessoas e eu me realizava muito nessa área, mas eu sentia que eu conseguia ir até um ponto e que eu achava que eu podia contribuir mais para as pessoas. Então, foi isso que fez, né, que eu buscasse esse trabalho e aí me conectasse com algo que eu sinto que é o que eu posso oferecer, né? Então, a gente estar em paz com a gente mesmo nesse sentido, né? Assim, de que aquilo que eu posso oferecer, eu estou trazendo para o mundo, né? Sim. Trazendo o meu melhor. O Bert, da Sistêmica, ele tem essa frase, né? No meu lugar, eu sinto paz. Então, quando você, de fato, se conecta, entende, sente o que é que te coloca no seu melhor lugar, isso vai reverberar para tudo que você faz. Que presente especial a mentoria Ser Você pode ser para você. Já pensou qual vai ser o seu presente de Natal? Pode ser a mentoria. Mariela, que bate-papo, eu acho que a gente ficaria aqui. Poderíamos fazer uma série Ser Você, porque tem muitos capítulos. Mas, assim, parabéns, né, pelo ser humano que você escolhe ser todos os dias, que é o que te ajuda
a vir para esse trabalho e ajudar tantas pessoas, né? Seu olho brilha, dá para sentir a emoção, a entrega. Então, para você que quer dedicar um tempo especial para você, a mentoria Ser Você é uma ótima opção. Foi um prazer estar aqui, como você disse, né? A gente poderia ir fazer uma série, tem muito assunto, tem muitos casos, né, bonitos de se contar, muitas histórias de vida. E, enfim, esse trabalho, assim, eu só tenho alegria em poder oferecer e poder perceber que ele tem trazido tanta coisa boa, assim, para as pessoas. Fico muito feliz. Sucesso! A primeira de muitas, Ser Você, com certeza. Gratidão.